Olá a todos. Eu estou falando aqui, a ideia um pouco desse vídeo é conversar um pouco com vocês sobre como a crise do coronavírus, da Covid-19, tem atingido a Espanha, né, um dos principais países afetados por esta pandemia, onde no momento eu me encontro realizando um pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid. A Espanha já, infelizmente, totaliza um total de mais de 25 mil falecidos, mas vem mudando isto a partir, faz cerca de 2 meses que foi decretado, como no Brasil costumam dizer, lockdown, né? Mas digamos o bloqueio de todas as atividades no país, econômicas, educacionais, comerciais, e para tentar controlar justamente esse impacto muito forte que teve aqui. O impacto aqui principalmente foi muito forte em razão da pirâmide etária da população espanhola. Depois do Japão, a Espanha é o país com a segunda maior expectativa de vida do mundo. Então, a quantidade de idosos na Espanha é muito alta. E o vírus, ainda que seja, entre aspas, democrático, no sentido de não fazer distinção por faixa etárias, ele tem uma, digamos, predileção por pessoas mais idosas e principalmente portadoras de doenças pré-existentes, como normalmente são as pessoas que se situam nessa faixa acima de 60, 65 ou 70 anos. E os impactos têm sido muito fortes, muito fortes. Estima-se para este ano uma queda de quase 10% do PIB espanhol, que é bastante significativo, né? Recordando que a Espanha atualmente é a 13ª economia do mundo. Há uma expectativa também de que o desemprego possa chegar inclusive a 20%, quer dizer, um aumento também bastante elevado, e há um debate bastante intenso sobre a forma como atuar ou as respostas que devem ser dadas a esse enfrentamento. Aqui, como há um sistema público de saúde muito bem estruturado, né, tido como um dos melhores do mundo, né, então, digamos, é uma espécie de SUS espanhol, mas um SUS, obviamente, com muito mais recursos que o SUS brasileiro, né, e estruturado há muito mais tempo. E um país com cerca de 45 milhões de habitantes, ou seja, a população da Espanha é aproximadamente a mesma população do estado de São Paulo. Mas é uma realidade, então, muito distinta, né, bastante diferente da brasileira, né, onde não há uma desigualdade socioeconômica forte ou tão forte como no Brasil, o que torna o combate, imagino que no Brasil, muito mais difícil, mas ainda assim essa resposta, o sistema sanitário, o sistema de saúde acabou colapsando, foi preciso construir uma série de hospitais de campanha e tudo mais para conseguir atender minimamente com dignidade as pessoas atingidas pelo vírus. E isso tem impactado, inclusive, em uma discussão sobre qual deve ser o papel do Estado, não só aqui na Espanha, mas em toda a Europa, e eu diria que de uma forma mais ampla em todo o mundo, né, onde se, de certa forma, se falava muito, ou vinha-se com uma agenda liberal, ou neoliberal, ou ultraliberal, de redução ou praticamente quase que extinção da participação do Estado na vida das pessoas, e agora se percebe que o Estado é um elemento central para a superação desta crise colocada, seguramente, a crise em termos de impactos econômicos e financeiros mais grave desde a crise de 1929, ou seja, em quase um século é o momento mais delicado que nós vivemos e ainda de respostas incertas, porque não se sabe que país ou que sociedade, né, ou que sociedades ou que estados sairão desta fase da economia. Basicamente, a gente tem percebido que Bruxelas, onde fica a sede da União Europeia, tem diferentes entendimentos, ou seja, novamente, o que não é uma novidade na cena europeia, o norte da Europa versus o sul da Europa, né, o sul latino, mediterrâneo, estou falando de Itália, França, Espanha, e onde esses países têm aparecido
como a velha fábula da cigarra e da formiga, onde o norte diz que eles sempre trabalham, sempre são previdentes e poupam, e o sul, os latinos, né, Portugal, Espanha, Itália, França, e aí entrando até Grécia também, nesse pacote, não seriam previdentes, não poupariam para períodos de dificuldades e agora viriam sempre com um chapéu na mão pedir ajudas a Bruxelas, né, pedir ajuda à União Europeia e principalmente à Alemanha, como a principal potência econômica de toda a Europa, é muito reticente no tipo de ajuda a ser oferecida. Então tem também isto, tem uma disputa no interior da União Europeia bastante forte sobre a forma de ajuda e de auxílio que deve ser dado, mas de toda sorte aqui a notícia talvez importante ou mais importante a ser informada, que a ser compartilhada, aqui de quase 1.000 mortes diárias que chegou-se aqui na Espanha. Estamos atualmente em um número abaixo de 200 óbitos dia, né? Obviamente que o desejável seria zero, mas é um avanço significativo que mostra que a estrutura ou que o isolamento social, a política de isolamento social dá certo. Não sem um custo econômico, social enorme, né? O desemprego, estima-se que 6.000 empresas espanholas estão fechando as portas por dia, mas a desescalada em 4 fases, se tudo der certo, né, até o final de junho voltaremos ao que por aqui tem sido chamado, entre aspas, de nova normalidade, né? Mas é isto. Então, momentos difíceis, momentos de se repensar, sobretudo, o papel e a presença do Estado, aqui em um governo de coalizão, um governo de centro-esquerda, inédito desde o fim da ditadura franquista, mas um governo, sobretudo, que tem uma sensibilidade social e um olhar especial para a gente que está sendo mais atingida por esta pandemia. As respostas ainda são incertas, porque dependendo de recursos, esses recursos, a Espanha por si só, muito afetada pelo turismo, também é o segundo país do mundo, depois da França, que mais recebe turistas, né? Então, a participação do turismo tem um papel fundamental no PIB espanhol, e a forma, o impacto que isso vai ter e a forma de reacionar e, digamos, de retomar o turismo e tudo mais, seja nacional, mas principalmente o turismo internacional, os estrangeiros que dirigem a Espanha, ainda é bastante incerto. Mas em outra oportunidade nós voltamos a conversar com mais notícias aqui da Espanha. Um grande abraço a todos.